Nelson, na última reunião de Câmara, na segunda-feira passada, se não estou em erro, o vereador do Chega fez um conjunto de questões sobre o orçamento da Proteção Civil, a questão da fusão dos bombeiros, para onde é que se caminhava, o senhor vice-presidente da Câmara teve ali algumas dificuldades e algumas hesitações na forma como respondeu. Continua-se a falar que a proteção civil custa ao Conselho, à Câmara Municipal de Santarém, cerca de 1,4 milhões de euros por ano e que estes valores são muito difíceis de manter, já não falando em sequer no cumprir aquilo que seria teres uma proteção civil dimensionada, como por exemplo os bombeiros chapadores, com o seu quadro completo. Parte curiosa, quem aprovou o regulamento para ter 80 sapadores em Santarém foi a Câmara Municipal, não foi ninguém que impôs esse valor à Câmara. Foi a Câmara que decidiu que, para cumprir as necessidades de proteção civil, nomeadamente através da utilização de um regimento de sapadores bombeiros em Santarém, isso representava um custo de... necessitavam de 80 homens. Pronto. Mas agora vamos decompor esta questão dos 1,4 milhões. Estes 1,4 milhões não são para os bombeiros sapadores de Santarém, os chamados municipais, se assim preferirem, apesar da designação correta ser bombeiros sapadores. Estes 1,4 milhões incluem um conjunto de custos que estão associados à proteção civil, nomeadamente um conjunto de pessoas que fazem outro tipo de trabalhos que não os bombeiros chapadores. E agora anda-se aqui a mistificar um bocadinho as coisas, a dizer que 1,4 milhões é para pagar àqueles homens. Aqueles homens que Mas são é 1,4 ou 11 milhões? Que lá estão, diz? Pedro, é 1,4 ou 11,4? 1,4 por ano. Ainda há bocado disseste 11, ou eu percebi 11. Eu estava aqui 1,4 por ano. O senhor vice-presidente da Câmara é que se baralhou, pois já falava ali num valor de 3, qualquer coisa para o mandato. Ele andou ali um bocadinho baralhado, mas isso passa-lhe quando ele ler os papéis. A questão aqui é, tu gastas, na realidade, muito dinheiro com os sapadores por conta das horas extra que os sapadores têm que fazer. E eles têm que fazer horas extras porque não têm pessoas. Porque se tivessem pessoas, eles não tinham que fazer horas extras. Portanto, isto é uma falácia que andamos aqui a montar numa lógica de uma solução política para obtermos uma nova ideia que passará pela mesma solução que foi encontrada, por exemplo, em Abrantes, que a fusão dos sapadores e dos voluntários numa nova associação. E isto, a parte engraçada da questão é que se tu fores analisar os custos dos valores que foram gastos antes com os municipais e com os sapadores de Abrantes e com os voluntários e os custos sobre aquilo que se gasta agora, os custos aumentaram brutalmente. Agora, a questão é, quando nós andamos aqui a distorcer, porque eu sei, por exemplo, que existem volumes significativos de material de consumo que entra no orçamento dos bombeiros chapadores de Santarém e que depois é transferido para os voluntários. Mas, na prática, o custo fica registado como sendo nos bombeiros chapadores de Santarém. E, portanto, só os voluntários de Santarém? Grave. Só os voluntários de Santarém ou os outros não sei. do Conselho? Eu só falo daquilo que tenho conhecimento e daquilo que posso provar. Acontece nos bombeiros municipais de Santarém e
no período do Covid, as transferências de EPIs para os voluntários foi brutal. Portanto, tudo isto roça aqui a falácia. Epá, e é isso que me preocupa, porque eu não gosto de ver as coisas desta forma e gostava muito que houvesse números concretos, que se estudasse números a sério e que me provassem as vantagens desse novo modelo, porque o exemplo da Abrantes, que muitas vezes é apontado, tudo indica ao contrário. Aumentam os custos brutalmente. Deixa cá tentar resumir